Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Se calhar ao leres o título desta meditação, te tenhas lembrado que hoje é o dia de São João. Sim, este ano, na Igreja, a solenidade do nascimento de São João foi transferida para hoje, dia 23, uma vez que amanhã celebramos o Sagrado Coração de Jesus. O que não muda é a festa popular na cidade de Braga e do Porto, que continua a ser esta noite entre 23 e 24. Por isso, agora que começamos a rezar, pede também a São João uma mão para este tempo de oração, para estares mais recolhida, mais metido neste tempo de oração, enquanto vais a caminho do trabalho, no autocarro, a pé, no metro, ou enquanto estás calmamente a rezar em casa ou na tua paróquia. Além disso, hoje é um dia em que vamos meditar uma vez mais a JMJ. Vamos fazê-lo já daqui a pouco. Mas antes, quem é São João aos teus olhos, Jesus? A palavra de Deus, que temos a oportunidade de ouvir na missa de hoje, diz-nos que quando João nasceu em casa de Zacarias e Ana, os seus pais, que os seus vizinhos perguntavam: quem virá a ser este menino? É que João nasceu de uma mulher estéril, de idade avançada, e o seu pai tinha recuperado a capacidade de falar 8 dias depois do seu nascimento. Quem virá a ser este menino? Perguntavam-se eles. Deus certamente tinha chamado aquele rapaz para algo especial, depois de ter feito tantos prodígios na vida dos seus pais. Talvez, ao ouvir esta narração do Evangelho, pode-nos passar pela cabeça algo como: que história tão bonita! Como se fosse uma história distante de nós, de uma vida muito diferente da nossa, sem reparar que esta história está a contar a nossa própria vida. É que Deus chamou João para uma missão e todos perceberam isso no seu nascimento. Hum, E já te deste conta de que Deus também te chama para uma missão na tua vida e que, além disso, todos os dias te faz chamamentos? Não sentes os impulsos do Espírito Santo que te pergunta cada dia: estás a fazer a minha vontade? Porquê é que não rezas? Para agora o estudo. Sai da preguicite e mete os cotovelos na mesa. Não ouves tudo isso dentro de ti? Será que aos teus olhos, Jesus, eu não valho tanto como João? Será que tu não falas dentro da minha alma? Dá-te conta que cada dia Deus te faz chamamentos diferentes. O Papa Francisco, há poucos anos, explicava a propósito da vocação que Deus chama-nos ao longo de cada momento da nossa vida e convida sempre a dar um passo mais. O Papa falava sobre a vocação, aquilo que nos chama a realizar pelos outros ao longo da nossa vida. A vocação matrimonial, dedicada à família, a vocação no celibato, a vocação sacerdotal. E dizia que quando começamos a sentir esta chamada, quando se torna constante a voz de Deus que não cessamos de ouvir, pode ser que não saibamos responder e que ficamos indecisos, inseguros sobre qual o caminho a seguir. Então o Papa explica que nesses momentos Deus não exige uma resposta completa se ainda não percorremos o caminho que a torna possível. O que é que isto quer dizer? Pensa em São João, agora que estás a rezar. Todos os vizinhos perguntavam: quem vai ser este menino? Porque era evidente que Deus o chamava. E, no entanto, João não foi profeta de repente. Diz a Escritura: o menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se, e foi habitar no deserto até ao dia em que se manifestou a Israel. Isto é, João tem um período da vida, talvez na sua adolescência, em que Deus lhe vai dizendo: faz agora isto, não faças agora o outro. E pouco a pouco Deus
vai o tornando naquilo que ele chegará a ser conhecido publicamente como um profeta. A ti e a mim, Deus pode nos chamar para coisas bem diferentes da de João Batista, mas o processo é o mesmo. Deus chama-te todos os dias e cada dia te ajuda a dar um passo mais. Com alguma frequência, em direção espiritual, com universitários, ouço inquietações sobre este tema, inseguranças comuns e frequentes. Às vezes ouço que me dizem: tenho medo da vocação. E a primeira coisa que costumo dizer não é a resposta para enfrentar o medo, mas uma pergunta para pensarem: olha, e tu rezas? E às vezes, se é preciso, concretiza um bocadinho. Confessas-te, vais à missa, lês um pedacinho do Evangelho todos os dias, tens momentos a sós com o teu amor, isto é, com Deus. Se não rezas, não podes estar a pensar que Deus te vai pedir outra coisa para além daquilo que tu podes dar. Mas se rezas, então sim, Deus não te pede isto ou aquilo. Deus seduz-te, porque te fala uma linguagem de amor. E mais que um pedido, é um dom que pode dar medo. Medo, tal como sente um rapaz que decide pedir uma rapariga em casamento, ou medo por Deus te chamar, a entregar-te a Ele de alma e corpo. Nesses momentos de incerteza, não tenhas medo. Lembra-te de João Batista. Não eram apenas os seus vizinhos que perguntavam: quem vai ser este menino? Era Deus que o amava, que lhe tinha dado a vida, que tinha pensado desde a eternidade nele, desde antes de que ele pudesse agradecer e louvar. Por isso, como é que João havia de desconfiar do amor daquele que o tinha criado, se ainda por cima agora o chama para uma missão? Se a ti Deus te está a chamar, lembra-te de que Ele é o primeiro a querer a tua felicidade. Descansa nele. Tem confiança naquele que te ama. Ele quer mostrar ao mundo o amor que nos tem através de ti, através da tua vida, do teu futuro casamento, da tua vida casta, dos filhos que Ele te dará, dos amigos que verão em ti um marido, uma mulher enamorada. Deixa que os teus amigos vejam em ti uma pessoa entregue, também no celibato, que te entregas a Deus para estar mais próximo deles, para atenderes as confidências espirituais dos teus amigos, para seres sacerdote, talvez, e dares Cristo aos outros na celebração dos sacramentos. A propósito da missão e da nossa vocação, São João Paulo II tem umas palavras muito importantes sobre o medo e a vocação que disse na JMJ de Denver em 1993. Imagina por um momento a beleza da paisagem. Ao fundo da cidade de Denver, vê-se o perfil do céu rasgado pelas Rocky Mountains, um sítio de beleza natural imensa e que foi a inspiração para músicos como John Denver ou Joey Walsh. Naquele dia, São João Paulo II sobrevoou os céus da cidade e pousou no estádio onde uma multidão o recebia com um caloroso aplauso e uma vibração constante das cordas vocais. O piloto do helicóptero que levava João Paulo II para o estádio disse que o barulho da multidão a aplaudir criou uma turbulência no ar que ele não experimentava desde que estava sob fogo no Vietnã. Mais tarde, o próprio chefe da polícia recorda que durante aqueles dias da JMJ, em toda a cidade, não houve um só evento criminoso e que tinha ficado pasmado diante das estatísticas e que mal podia acreditar nelas quando as começava a estudar. Ao aterrar naquele estádio vibrante, aplaudindo o Papa, São João Paulo II falou com aqueles jovens, rapazes e raparigas novas, e dizia-lhes, cheio de força: não tenham medo de sair pelas ruas e lugares públicos, como os primeiros apóstolos que pregavam Cristo e as boas notícias do Evangelho nas praças das cidades,
vilas e aldeias. Não é a hora de ter vergonha do Evangelho, é a hora de pregá-lo em cima dos telhados. Quem lá esteve testemunha que estas palavras foram como uma onda expansiva de conversão e alegria dentro das suas almas. Recentemente, um jornalista norte-americano escreveu no seu jornal: Esta JMJ mudou o catolicismo nos Estados Unidos. Antes da JMJ de 1993, a maior parte do catolicismo nos Estados Unidos estava agachado na defensiva, como acontece hoje com a Igreja na Europa Ocidental. Depois da JMJ de 1993, a nova evangelização nos Estados Unidos foi iniciada a sério, pois os católicos que nela tinham participado trouxeram para casa a palavra de que o Evangelho ainda era a força mais transformadora do mundo. Antes da JMJ de 1993, o catolicismo americano era em grande parte uma igreja de manutenção institucional. Com a JMJ de 1993, o catolicismo nos Estados Unidos descobriu a aventura da nova evangelização. E as partes vivas da Igreja nos Estados Unidos são hoje as partes que abraçaram essa forma evangélica de ser católico. Terminava aqui o seu artigo. Pensa agora na tua vida. Qual é a missão para a qual Deus te chama? Estás a dar passos concretos, diários, para lá chegar? Deus chama-te cada dia, pede-te passos concretos em direção à tua missão. Ouve-o e serás feliz. Pedimos juntos agora a Nossa Senhora que não te faça andar à defensiva, como descrevia este jornalista, mas que experimentes esta alegria imensa e expansiva do chamamento de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.